não existiu qualquer autocrítica. Era sempre, a culpa é da imprensa, a culpa é da torcida, da mídia independente que está tumultuando. E a gente mal teve, é o time da moda, o rival, é não sei o quê. Não existe a mínima autocrítica. E ela sempre partia, minimamente, de parte do Thiago Nunes. Então, o Thiago Nunes era esse alento da torcida, porque sempre nas entrevistas o presidente se mostrava incomodado com as cobranças do Thiago Nunes. E o Thiago Nunes ele sempre fazia crítica, o time foi mal. O Thiago Nunes nunca deixou de cobrar, né? Em momento Nunca. algum ele deixou de cobrar. Quando ele chegou prestigiado, ele cobrava qualificação e desde então ele tem reiterado a necessidade de busca de reforços, né? Não, e de maneira, obviamente sem jogar contra o clube, né? Ele falava, claro que se eu tiver jogadores com mais qualidade, melhor para mim. Ou seja, ele estava dizendo, eu preciso de jogador de qualidade. Ele não vai na coletiva, ali como escudo do Ceará, vai dizer, olha, presidente, me traga jogadores. Internamente ele deve ter falado isso. E eu não sei qual o grau de conversa que ele teve ali com o presidente, se foi mais incisivo ou não, mas estava nítido. Como a gente falou aqui da última vez, o Ceará, até agora, em 8 jogos na temporada, nenhum jogador que saiu do banco de reservas fez gol. Nenhum jogador que saiu do banco de reservas deu uma assistência. E aí, quando você começa a elencar os jogadores, Gabriel Santos, Jacaré, Kleber, cara, tem muitos jogadores. Aí o Jael que tá machucado, que o pessoal fala, não, mas o Jael chegasse, como o Léo falou, né? O Jael talvez guardasse uns gols. Mas, velho, a gente tá falando que o Jael... Porque, assim, o nível tá tão baixo dos jogadores que são reservas, que a gente começa a falar isso. Não, o Jael poderia já fazer um gol. O Dentinho chegando já é mais qualidade do que os que estão aí. Mas é óbvio, pô. Um jogador regular já seria melhor do que os reservas que o Ceará hoje tem. E aí é que tá. Eu acho que... Eu queria entrar um pouco aí, Léo, até porque você tocou num ponto que eu considero muito importante. Muito importante. O Robson, ele é muito, muito, muito a cara dessa eliminação. Muito a cara dessa eliminação. O Léo descreveu muito bem. Ele tem uma... Quem é a cara da eliminação? Desculpa, cortou para mim na hora. Robson de Castro. Robson de Castro, para mim, é a cara da eliminação. Thiago Nunes é responsável também por essa eliminação? Jogadores também são. Mas o Robson, ele tem que ter uma responsabilidade maior com o clube. Muito maior do que qualquer outro. Ele sabe muito bem o que aconteceu durante esse começo de temporada. O que aconteceu em janeiro, que ele perdeu a disputa ali do Silvio Romero, e ele, quando ele vem a público, exatamente na entrevista que a gente falou do blog do Kempis, né, do Mário Kempis, ele vinha simplesmente com um discurso de que quem criou toda essa situação não fomos nós, foi o torcedor. Ele mesmo mencionou em tantas entrevistas que ele gostava de se gabar, ele menciona que, não, estamos aí com um nome que pouca gente sabe. Quis expor o quanto era diferenciado. E não foi, meu amigo. De fato, levou uma rasteira bem feita. O próprio presidente do Fortaleza falou que eles não estavam nem atrás do Silvio Romero. Quando ouviu falar que o Ceará estava atrás, foram lá e pegaram o Silvio Romero. Será que se o Robson tivesse ficado calado, o Fortaleza teria fechado com o Silvio Romero? Óbvio que não. E aí é que tá. E aí a culpa é da mídia independente, né? E aí é que tá. Ele não admitir. E é muito da linha do Robson de começar a sempre jogar a responsabilidade. Já fez isso com a imprensa, fez isso com a mídia independente, que é o canal, velho, do torcedor. Exatamente um canal de comunicação. E aí, tantas coisas que ele faz de bem no clube, que é a questão da gestão, muitas coisas, ele é bem responsável por isso, pela qualidade do clube. Agora, não dá, é que simplesmente quando o campo, como disse o Thiago Nunes, né, acho que na penúltima entrevista, não, foi na última, o campo grita, o campo pede, é isso, o campo tá gritando. O Ceará poderia ter nenhum torcedor, mas o campo mostra o quanto o Ceará tem carências. Então não é uma questão de que foi criado por alguém, tá ali, tá nítido, a gente falou isso aqui na última live. E aí eu acho que o Robson, ele é muito alvo, e ele não precisa vir mais com sabe, justificativa totalmente sem sentido, ou principalmente sendo até irônico, como ele falou da questão do camisa 9. Não, nós temos o 9 aí, é o Jael, como se você se prendesse à numeração da camisa, pô. Isso é rir da cara do torcedor. É óbvio que o torcedor não está preocupado com a numeração do camisa 9. O 9 poderia ser o João Ricardo, pô. Não tem nada a ver com isso.
O torcedor quer um jogador goleador. Um jogador que faça alguém gols. Que bota a bola para dentro. Se a gente olha a história do Ceará nos últimos anos, o artilheiro foi Vina, o artilheiro foi Thiago Galhardo, e o jogador da temporada passada que estava se destacando, eu falei aqui, antes mesmo dele se tornar esse goleador. Quando se falava, quem vai ser o camisa 9 do Ceará em 2021? Vai ser Jael? Vai ser Viseu? Vai ser Kleber? Eu falei, eu acho que o Saulo pode ser essa opção. O Saulo foi lá, apareceu, começou a fazer gols. E aí, por conta disso, a questão financeira é tão presa assim, a tal ponto de vamos até desconfigurar o time, vamos perder um jogador importante como o Saulo Mineiro, porque é importante a gente bater a nossa meta. Que é importante bater a meta, é óbvio que é importante bater a meta, mas você tirar de todas as opções de ataque que você tem, você vai negociar o principal jogador que estava fazendo gol. Não era melhor, então, tentar negociar o Kleber, sabe? Não era tentar melhor, quem sabe, o Jael, porque o Jael chegou para a temporada. Mas é isso, é não entender o que o campo pede, o que é que necessita ali, sabe? E aí para fechar essa parte, não vou me estender muito. Esse discurso parece que fica no Ceará, sabe? Já via-se entrevistas de jogadores, de treinadores, usando a mesma linha de pensamento, às vezes, do Robson. E isso é péssimo, porque quando você não tem autocrítica, por exemplo, teve uma entrevista recente do Messias, o Messias dizendo que o Lucas Ribeiro era um craque, pô. Como é que pode um negócio desse? Tudo bem para dar moral pro cara, mas peraí, pô, calma. Não precisa também, não é porque a crítica em cima do jogador, você precisa mostrar, olha, o cara é um craque, pô, eu estou jogando aqui com ele, jogo com ele todo dia. Tem que entender o contexto. E aí é onde está o discurso de não encarar a realidade, não fazer autocrítica, como o Léo bem mencionou. É entender que a situação tem os seus problemas e que você não adianta ficar botando justificativo. Como a gente falou aqui na semana passada, tinha alguém falando, o Eric tá voltando agora. Tudo bem, mas tá jogando mal. Tem que cobrar. O Ceará não vai conseguir fazer um time mais competitivo se não tiver essa autocrítica. Se ficar justificando, não, o Kleber tá aí, uma hora vai dar certo, tem ali essa qualidade. Cara, tem que cobrar. Teve uma bola, por exemplo, no segundo tempo, foi uma bola na área, o Kleber nem alcançou, e a bola veio na altura da cabeça dele. Então, assim, é um festival de problemas. E o jogador daquele tamanho, né, velho? É um festival de problemas internos que não me parece, quando tem a crítica, sempre é como se fosse assim, é os outros que estão olhando isso aí. Eu lembro demais do ano passado, quando teve ali a crise antes do jogo do Bahia, né? Antes do jogo do Bahia, e o Messias, acho que foi o próprio Messias que falou, quem está criando isso é a imprensa. E eu até tirei onda aqui, eu falei, olha, eu acabei de descobrir que a derrota hoje para o Bahia, a culpa foi minha. Porque eu tô criando crise no Ceará. Se eu tô vendo o time jogando mal, se o time não tá jogando bem, e na hora do time reconhecer que não tá jogando bem, uma pessoa do clube ligada ao clube vem dizer que a culpa é da imprensa, cara. Peraí, pô. Vamos ter autocrítica. É óbvio que a imprensa tem seus erros. Eu faço parte da imprensa e eu sei que tem colegas, eu mesmo já cometi erros, tem realmente profissionais que acabam errando ali e fazendo críticas descabidas. Eu mesmo já critiquei aqui uma do ano passado. Mas é o próprio clube que tem que se olhar para si. Não vai ser a imprensa, não vai ser torcedor. É o Perfeito, meu. Perfeito. Porque, assim, o que eu percebo até o seguinte, aproveitando esse parênteses, eu acho que em determinado momento eu via um viés quase ufanista em alguns setores da imprensa do futebol cearense, em relação ao futebol do Ceará. Em alguns momentos eu sentia que a imprensa estava aderindo ao oba-oba, que a imprensa estava embarcando na ideia de só enaltecer as conquistas, os feitos dos representantes do futebol cearense. E eu acho que quando a imprensa entra nesse viés, ela começa a deixar de fazer parte de suas funções. Porque eu, pelo menos, penso dessa forma. A imprensa, os jornalistas que cobrem o dia a dia do futebol de determinada região, eles não têm que estar jogando confete e enaltecendo os feitos em detrimento dos fatos. Os feitos eles precisam ser enaltecidos, eles precisam ser exaltados dentro da medida que a imprensa faz, que é de noticiar, que é de ilustrar, que é de trazer para o público o resumo do que aconteceu. Agora, também é uma função permanente
da imprensa esse olhar crítico sobre a rotina. A gente, como imprensa, como crônica, a gente tem o dever de estar analisando, vislumbrando, cruzando VDM o tempo inteiro, fazendo projeções, porque a gente não pode só se restringir ao fato consumado. A gente tem que fazer os questionamentos, a gente tem que instigar as instituições a continuarem indo num caminho que a gente julga ser um caminho mais racional, de um olhar de quem está observando as coisas de fora. Então, acho que quando a imprensa critica, aponta o dedo para os maus feitos, ou para o que quer que você considere como equívoco, não tem que estar sendo criticada. A imprensa está fazendo a parte dela, pô. A imprensa está fazendo a parte dela. Quem tem que corrigir é o clube. Não o clube, não o torcedor, é o dirigente, é o jogador, é o treinador que tem que corrigir. Não pode você querer atribuir parcela de responsabilidade por insucesso à imprensa. Meu amigo, é você dar à imprensa uma relevância que ela não tem. Ela não tem. Eu não tenho, nenhum de nós aqui tem um percentual nenhum na campanha do Fortaleza a Libertadores. A gente não tem colaboração nenhuma no fato de o Ceará ter emendado uma sequência de temporada na Série A. Eu não me sinto responsável, eu não me sinto absolutamente parte dessa história, não de forma ativa, como se quer imputar responsabilidade nos insucessos. Quando começarem a falar, porra, obrigado aí, parabéns, esse seu comentário fez a diferença ali, eu escutei, ouvi, mudei o time, isso não acontece. Não acontece. Pelo menos não publicamente. Nunca vi nenhum treinador chegar aqui e falar, não, realmente, eu vi ali Léo comentando, fazendo, e revi, acho que isso aqui não é legal, tal. Pode até acontecer, pode até ser que o cara escute ali e tal, e abra o olho. Não, deixa eu dar uma analisada aqui. Mas não é, isso nunca vem a público. Nunca vem a público. Nunca ninguém chegou para falar publicamente em nenhuma coletiva que determinado comentário que eu fiz fez a diferença na hora de o time construir um resultado, porque não faz. Eu nem espero, eu não tenho expectativa em relação a isso, porque meu papel é outro. Então, realmente, eu fico incomodado quando é o contrário. Quando é o contrário. Deu errado, não. Então, aí, agora é culpa da imprensa. Agora foi vocês que noticiaram, agora porque vocês estão... Não estou atrapalhando, velho. Meu papel é ter uma visão crítica. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Perfeito. E eu acho que esse é o ponto. E aí é que tá. Até mesmo se nós não fôssemos jornalistas, né? Como por exemplo, ele colocou aquela situação do Silvio Romero nas costas dos torcedores, cara. Porra. Como é que você coloca uma situação como essa que foi humilhante, velho? Foi humilhante. Quando foi anunciado o Silvio Romero, foi humilhante pro Robson de Castro. Foi humilhante. E ele deveria entender que ele já virou meme ali, na hora que teve o anúncio. Naquela situação, ele poderia entender, engolir o ego dele e simplesmente, tipo assim, velho, agora eu preciso acertar no próximo. Preciso trabalhar, preciso dar uma resposta. Vou ficar 24 horas para encontrar o cara certo. Se o cara vem da França, se o cara... Não importa, eu vou atrás desse jogador que tem que ser diferencial no meu elenco. E aí não, ele aparece, ele começa a dizer que o camisa 9 já tá aí, que já é o Jael, que estamos olhando, que na verdade não estamos atrás do centroavante, que é um jogador que sai mais da área. Aí, cara, isso é óbvio que, é como o Léo mencionou, parece, é um spoiler de fato, parece que nada vai mudar. Porque ele, é aquela coisa, ele não vai enfrentar o problema, ele não vai reconhecer, ele vai simplesmente, não, eu acho que teve outras coisas, eu acho que foi o gramado hoje que atrapalhou. Por exemplo, ele é capaz dele dizer, Fortaleza, por exemplo, vai jogar no Castelão, vai ser beneficiado. Cara, o Ceará teve a faca e o queijo na mão no primeiro jogo. Aí, tipo assim, tudo vai se buscar uma justificativa porque tá nítido em campo, como a gente estava mencionando, já são 2 anos que o Ceará não consegue ter um elenco suficiente para fazer o algo a mais. Porque, assim, o discurso do Robson é, a gente vai tentar ficar mais um ano na Série A. Maravilhoso. Mas será que o torcedor vai ficar contente de terminar ali na 16ª colocação apenas? Fiquei mais um ano de Série A. 6 anos seguindo na Série A, não é qualquer um que fica. De fato, vai ser um recorde para um clube nordestino. Mas o torcedor quer ver algo a mais, cara. O torcedor quer ver algo diferente. Quer ver a equipe fazendo alguns feitos
pô, vai estar disputando Série A, mas em algum momento, por exemplo, teve 2 anos aí, nos 2 últimos anos, que a chance ali da Libertadores esteve. E o que é que faltou? Jogadores, porque no ano passado o Vina se machucou. Qual era a peça que ia resolver ali a situação? Nenhuma. E aí, então a culpa agora vai ser da mídia. A culpa agora, estão reclamando demais. Pô, velho, tem como melhorar. O Ceará hoje é um clube com capacidade de ser melhor do que determinadas coisas. E são as metas que o Ceará se coloca. O orçamento que o Ceará fez para essa temporada foi estabelecendo metas ousadas. Foi colocando campeão de Campeonato Cearense, chegando em final de Copa do Nordeste, chegando, acho que é nas quartas de final, né, Léo? Quarta de final da Copa do Brasil. Quarta de final da Copa do Brasil, garantindo mais uma vaga de torneio internacional. Será que o Ceará de hoje, com o elenco de hoje, vai garantir umas quartas de final da Copa do Brasil? Nada indica, entendeu? Então, assim, ele é tão ousado para metas, para estabelecer um orçamento alto, e não é ousado para fazer um time mais arrojado, em fazer contratações mesmo que são promissoras. E eu acho que esse é o ponto onde simplesmente o Robson, para mim, é a grande marca. Assim, a gente ainda vai falar sobre isso. Tem muitos culpados nessa eliminação. Respingue todo mundo. E principalmente naquele que não deveria respingar, que era um torcedor. Mas principalmente no presidente, pô. O presidente que sempre gosta de ser garboso, né? Ser ali o cara que está sempre mostrando que o clube tá tudo organizado, que é muito bem estruturado. Sim, tá tudo bem estruturado. Mas no departamento de futebol, isso já deveria ser algo assim sério, a ponto, como o Léo mencionou, de cabeças rolarem. Eu acho que o Ceará deveria, com essa eliminação, e aí o Léo pode falar também mais sobre isso, um ponto de virada para, a partir de agora a gente vai mudar o departamento de futebol. Vamos trazer e sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, Minhoca? É porque é claro que o departamento de futebol do Ceará é um problema. Esses 2 anos que a gente ficou próximo de uma vaga da Libertadores, a gente sempre teve a sensação que faltava alguém para chamar e dizer assim, pessoal, vai ser assim, vai ser feito assim, vamos tomar posição assim, vamos buscar no mercado. Tem a sensação que falta alguém para decidir. Parece que está tudo sempre muito bem. Parece que o departamento de futebol do Ceará, assim como o clube, funciona com planilha. Vamos olhar as planilhas. Entendeu? Parece que não é feito por pessoas. É um diretor de futebol que não aparece, ele não dá entrevista, ele não... São 2 nomes, né? O departamento de futebol foram anunciados como 2 nomes, o Sérgio Dimas e o Jorge Macedo. E o Sérgio Dimas hoje, que é um diretor de futebol, que ganha como diretor de futebol, mas ele é um diretor que é responsável pela logística. Uma das peças cabeça do departamento de futebol do Ceará, que deviam se ajudar em prospectar mercado, em negociar com o jogador, em buscar atleta, ele é só por logística. Logística é uma função altamente, meramente administrativa. É um cargo administrativo, não é um cargo onde um diretor de futebol no departamento tem que estar pensando nisso. E o outro que está à frente não aparece. Então o Ceará hoje é um clube completamente fechado para quem critica o time. Sim. É aquela sensação... A gente parece muito aquela coisa de prefeitura do interior, né? Você faz um primeiro governo e você vai se cercando. Quem é crítico, você vai cortando. Você se cerca daqueles que lhe aplaudem tudo. Aí você fica isolado. A gente já viu isso dezenas de vezes. Não, em todo canto. Você fica cercado de baba-ovo, Léo. Você fica cercado de baba-ovo, de gente que só faz aplaudir o que você faz, até os seus erros. E sabe o que é que acontece quando você se coloca nessa situação? Você chafurda. Você afunda na lama junto com seus baba-ovo, velho. Você simplesmente, Celso, você simplesmente aceita o mínimo, né? É por isso que eu estava citando o caso. Se o Ceará terminar a 16ª colocação, beleza, mais um ano de Série A. Mas, poxa, o Ceará está se preparando como clube para quê, Léo? O que é que o Robson mais deseja? O que é que ele queria ser? Ele queria ser o Atlético Paranaense. Ele se espelha muito no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele não faz também grandes aquisições, não. Então, assim, muitas vezes ele consegue fazer o diferencial, mas pensando fora da caixa com determinados atletas. Quando você olha o elenco do Atlético Paranaense, você não olha ali, talvez, grandes nomes, mas mesmo assim é um time diferenciado. O Ceará é um time, às vezes, é um pensamento coletivo interno, como quando acontece algo fora da lógica, assim, quando algo não aconteceu além, tipo assim, mas, pô, velho, peraí, a gente conseguiu isso aqui, entendeu?
É isso. Pô, o Atlético fazer o algo Atlético... a mais. Se o Ceará quer ser algo diferente dos clubes emergentes, ele precisa fazer algo diferenciado. O que o Ceará está fazendo é ser um clube ali, participante. Qual o efeito que o Ceará realmente está causando? Porque em 2018 ficou, mas ficou ali, né? Em 2019 também ficou, e ficou, sabe-se lá como, com aquela pontuação. 2020 fez sim uma boa campanha, mas faltou um algo a mais, que a gente estava citando, e 2021 também. Mas também em 2021 com muitas decepções, né? Mesmo chegando ali em boa parte das finais. Mas o que é que está faltando para o Ceará, de fato, causar um impacto? E aí, pegando até a fala lá do Kaiser, né, quando chegou no Fortaleza, de ser o time do momento, entendeu? O Ceará não está conseguindo ser o time do momento. É um clube muito elogiado, todo mundo elogia o Ceará, mas o que é que o Ceará em campo tem causado a ponto? Caramba, velho, o Ceará nessa temporada tem aí... Porque na temporada de sucesso, que foi 2020, muito se falou, tipo assim, velho, o Vina jogou demais. E aí é que fica. Será que o Ceará precisa de um jogador para fazer uma grande campanha na temporada? Tipo assim, tem que ser uma coisa conjunta. É meio que sustentável, entendeu? Um clube que vai passando atletas, que vai passando treinadores, e o clube está sempre conseguindo grandes feitos. E é isso que eu acho que o Ceará ainda não entendeu. E sem autocrítica não tem como ser.